todos vocês que estão assistindo, quiserem acompanhar comigo, no livro de Juízes, no capítulo 11. No livro de Juízes, no capítulo 11. A minha Bíblia aqui, irmãos, é uma tradução mais antiga. Eu sempre repito isso para os irmãos. Tem irmãos que aqui não aguenta mais ouvir. Mas é porque agora alguém vai estar lendo a Bíblia em casa e não vai estar as mesmas palavras, tá? É a Ferreira de Almeida, só que é a versão 1969. O título da palavra, irmão, livro de Juízes, depois do livro de Josué e antes de Samuel. Você vai ajudar a encontrar. Ou senão você vai no começo, no prefácio da Bíblia que vai estar lá. Na minha Bíblia aqui está na página 274. 274. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O título da palavra que para mim é Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté. E lhe disseram: não herdará em casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os irmãos levianos e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam-lhe os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe com todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Gileade proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco de Jefté, irmãos, um dos juízes. Para a gente chegar nos juízes, nós temos que entender o contexto bíblico. O que são os juízes? Lembra, irmãos, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo entrou no Egito através de Jacó e seus filhos, através do milagre, né? Através da exaltação de José, seu pai e sua família entrou ali no Egito. E depois de 400 anos, irmãos, ali no Egito, os descendentes de Jacó cresceram sobremaneira, irmãos, que saíram de lá entre 2 milhões de homens. A Bíblia fala 1 milhão e pouquinho, 900 mil, mas só contava os homens. Então, entre homens, mulheres e crianças, saíram mais de 2 milhões, irmãos. Era rara a cidade da terra que tinha esse tanto de habitantes naquele tempo. E através de Moisés, irmão, o Senhor lhe tirou o povo. Depois de 400 anos, tirou. Preparou o povo, fez o povo entender o que era uma nação lá no Egito. Lá no Egito, uma nação que não, irmãos, servia o nome do Senhor, não conhecia o Deus que se apresentou a Moisés mais tarde na sarça. Então Moisés tirou e guiou esse povo através do deserto, até a terra prometida. Prometida a quem, irmãos? Para quem que o Senhor prometeu aquela terra?
Para Abraão. Abraão comprou aquela terra, né? Enterrou Sara naquela terra. Então aquela terra foi prometida a Abraão. A terra prometida, em que o Senhor, irmãos, tinha em mente, naquele momento, que o Senhor já conhece os tempos finais. Ele falou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já conhece o fim antes do princípio. Então, irmãos, tudo era plano de Deus, irmãos. E os planos de Deus, irmãos, eles são para nós, irmãos, constantemente evolutivos. Vejamos que o Senhor ensinou para o povo, conforme a mentalidade do povo da época. O povo ficou escravo, para depois, irmãos, aprender, irmãos, o valor da liberdade. Mas dentro dessa escravidão, o Senhor ensinou para o povo o que era civilidade, porque o povo egípcio, irmão, naquele tempo, era o povo mais avançado, naquele tempo, em termos de uma democracia, em termos de uma nação de sucesso. E o Senhor ensinou eles lá dentro. O Senhor ensina nós, irmãos, no pior lugar que nós imaginamos. É nos piores lugares que nós temos que prestar atenção. Porque às vezes o Senhor está nos dando uma lição. Muito bom, irmãos, nós recebemos de Deus benção, né? Que muita gente busca. Dinheiro, riqueza, esse evangelho corrompido. A segunda ordem de Constantino. Depois eu vou explicar isso para vocês mais para frente. É coisa, irmão, que não dá tempo de eu explicar aqui. Por isso que eu tenho um canal no YouTube para falar sobre isso. Então, irmãos, o que que acontece? O que que acontece? O povo saiu através de Moisés. Moisés não entrou na terra, porque Moisés, né, se comunicou mal com Deus. Moisés estava cansado, né? Aquele povo todo na orelha de Moisés. Moisés querendo tirar o povo do Egito e o povo querendo voltar para o Egito. Muitas das vezes eu entendo isso hoje com alguns, né, irmãos? Não vocês que estão assistindo o culto, mas lá no canal do YouTube. Então, meus queridos, Moisés, ele viu a terra. O Senhor mostrou para ele, falou, lá, Moisés, aquela lá é a terra, o povo vai entrar naquela terra, você não vai. Tua missão chegou até aqui. Até aqui, a tua missão se cumpre. E Moisés, irmãos, foi um grande homem de Deus. O Senhor falou para ele, não precisa, Josué vai guiar o povo. E nem precisa descer avisar Josué, nem precisou. Porque na hora que Moisés morreu, o Senhor já falou para Josué lá embaixo na tenda, olha, o meu servo Moisés é morto, toma tu o povo, primeiro de Josué, e passa-te Jordão, que eu vou dar tudo na tua mão. Somente esforce e tem bom ânimo. Então essa é a história. Josué entrou na terra, abrindo o Jordão, né, irmãos? O Senhor mostrou o poder também através de milagres na vida de Josué. Como Moisés abriu o Mar Morto, Josué abriu o Jordão para passar. Porque o Senhor, irmãos, ele se manifesta na vida de um homem de Deus. Aonde um homem de Deus pisa, irmãos, tem milagre. Aonde um homem de Deus pisa, irmão, há respeito. Aonde um homem de Deus pisa, irmão, o Senhor muda o destino da cidade. E continua fazendo até os dias atuais, irmãos. O Senhor não parou. O problema é que é difícil encontrar um homem de Deus. É mais fácil, irmãos. E eu não estou exagerando, não. Você ganhar na loteria do que se encontrar um verdadeiro homem de Deus na terra hoje. A probabilidade é maior. Então, irmãos, Josué entrando na terra ali, ele dividiu, irmãos, por ordenança do Senhor, a terra em estados. Daí vem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos. E constituiu sobre eles, irmãos, juízes. O que é juízes? Julgava as causas do povo. Porque vai ter, irmão, tem gente, tem encrenca. Então tinha que, quando a pessoa não se entende, até hoje, quando as pessoas não se entendem a respeito de um caso, elas têm que levar para um intercessor, para uma mediação. É isso o juiz. Isso é o tribunal que nós temos até hoje. Então se levava, irmãos, aos juízes. Então o povo de Deus não tinha um rei como os outros povos. Porque o rei supostamente era Deus. Então haviam juízes, homens na terra, né, irmãos, que o povo mesmo escolhia, mas que se manifestava o desejo do povo. O povo escolhia quem? Aquele que era sincero. Porque aquele que é sincero e é de Deus, irmãos, ele se destaca. Ele se destaca. Então o povo via e escolhia, que era o povo de Deus.
Então Jefté era um, como Débora foi um, como Sansão foi um, como Samuel, né, foi o último juiz, Josué, se tem uma como primeiro, e tantos outros, Baraque, né, irmãos, julgou também um tempo, e muitos outros, e Jefté foi um, de suma importância, porque era assim, irmãos, quando o povo entrou na terra, eles estavam cercados de gente que habitava aquela região. E aqueles povos, irmãos, até hoje são diferentes povos, mas hoje as nações se uniram mais, né? A Jordânia é maior, né? A Palestina é uma faixa, mas a Jordânia do lado é maior. Acho que Israel também faz com a Síria, né? Com o Líbano também. Mas naquele tempo eram pequenos países, irmãos, que tinham uma cultura pagã muito forte. O que acontecia? O povo de Israel, esse povo vinha, habitava no meio dos israelitas, a terra estava, né, tinha poucos habitantes. Não tinha tanta escolha que você tem de esposa, e mesmo assim tem gente que não consegue arrumar o seu caldeirão da tampa, né? Então o que acontecia? Os israelitas iam buscar mulher lá fora, lá as mulheres de fora iam, os homens de fora iam buscar mulher do israelita, acabava casando e acabava introduzindo aquela cultura, porque o povo de Israel, irmãos, eles não tinham Deus físico. Esquece disso, que eles não tinham uma estátua de Deus. Eles não tinham uma visão de Deus. Porque, irmãos, a ideia de Deus conosco nunca foi visual. Sempre foi no campo, irmãos, de nós entender Ele pela fé e nos conscientizar. Quando Deus, irmãos, se mostrou visualmente para nós, foi através de Cristo. Por isso que nós não conseguíamos entender. E Jesus mesmo disse que nós vamos conhecer Ele não é pela visão, é pela voz. As minhas ovelhas me conhecem pela voz. E eu os chamarei. E eles me conhecerão. E eles serão as minhas ovelhas. E eu serei o vosso pastor. Então o que acontece, irmão? Veio lá, chegou a época de Jefté. Agora a gente vai entrar no texto bíblico aqui do que nós começamos a ler. Vamos aqui, ó, versículo 1. Então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de prostituta. Gileade gerara a Jefté. Gileade, irmãos, era terra. Significa monte do testemunho. Hoje fica na Jordânia ali, do outro lado do Jordão. Então, irmãos, o pai de Jefté, ele era um homem que teve uma mulher só, segundo a Bíblia descreve aqui. Mas ele teve Jefté com uma prostituta. Ele teve uma relação com uma prostituta. O que é uma prostituta, irmãos? É uma mulher que deixa de ter um senhor, um homem, um esposo, e passa a se corromper, né? Então o Jefté, irmãos, era filho de uma prostituta. E o pai dele assumiu ele. Podia não ter assumido, mas assumiu. A mãe voltou a ser prostituta e o pai cuidou. E depois ele casou e teve outros filhos. Quando ele, irmão, ele e os seus irmãos, ele era o mais velho, irmãos. Então, ou seja, ele tinha o direito da primogenitura. O direito da primogenitura, irmãos, para aquele tempo, para o povo de Israel, era assim. Eu tenho 7 filhos, certo? Ou filha. O primeiro, filho homem, ele herda metade de tudo. Os outros 6 dividem o resto da herança. Era assim que funcionava. Então, irmãos, o que acontece? Ele era o primogênito. E os seus irmãos, agora vamos aqui, no primeiro versículo. A gente entendeu que Gileade era filho de uma prostituta, o pai dele era que Jefté, filho de Gileade, era filho de uma prostituta. E aí no 2, também a mulher de Gileade, como eu estou descrevendo para vocês, lhe deu filhos, os quais já grande expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdará em casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então os seus irmãos unidos expulsaram Jefté, irmãos. Expulsaram Jefté. Então, aqui no versículo 3, irmãos, então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Ele saiu, ele não quis confronto. Presta atenção, irmão. Nossa, essa palavra aqui vai revelar muita coisa para nós. O Jefté não fez confronto. Não foi na internet falar mal dos seus irmãos. Não tinha internet, né, irmãos? É só uma linguagem figurativa. Não ficou chorando. Não ficou se vitimizando. E ele podia, irmãos, enfrentar os seus irmãos. Mas ele não fez. Ele fugiu. Vocês me expulsaram sem levar nada. Sem direito a nada. Jefté
fugiu da presença dos seus irmãos e foi habitar lá na terra de Tob, do outro lado do Jordão. Chegando lá, irmãos, tinha alguns homens levianos. Leviano é homens sem o temor de Deus, homens que andam segundo querem, criminosos até, podemos dizer. Se ajuntaram com ele. Jefté devia ser um homem, irmãos, como é característica do homem de Deus. Persuasivo, atraente, porque o homem que tem a luz de Deus, ele atrai, irmãos. Uma característica do homem de Deus é que ele atrai o outro homem de Deus. Um homem de Deus, irmãos, um crente verdadeiro, ele conhece o outro. Ele não pode ser enganado. Se você estiver em comunhão com Deus, você não é enganado nunca. O problema é que tem crente, irmãos, hoje só de boca. Então eles se enganam. Eles mesmos se enganam entre eles. Mas quando o homem é de Deus, irmãos, ele conhece outro homem de Deus ou outra mulher de Deus, só no abrir da boca, só no observar do andar, só no olhar ele sabe. O Senhor mostra. Isso é bem real. Então, irmão, ele foi. E ele começou a atrair, porque o homem de Deus, irmãos, o Espírito de Deus, quando está num homem, irmãos, a sabedoria se manifesta nele. Não é através do estudo, não é através, não. Tudo isso é bom, que tenha estudo. Se for um homem estudado, então, como Paulo, meu Deus do céu, ele faz um estrago no inferno. Mas ele começa, irmãos, ele tem um espírito, o homem de Deus, irmãos, que Deus tem um plano na vida dele. E Deus tem, de tempo em tempo, irmãos, um plano. Às vezes, irmãos, em caráter menor, eu falo em proporção bíblica, e às vezes em caráter maior. Quando o Senhor tem um plano de um homem livrar um povo, irmão, enquanto esse homem está dentro dos parâmetros de Deus, nada pode impedir ele. Não tem força maior na terra do que um homem de Deus. Continua a mesma coisa. Se o presidente da nação, irmãos, consultar um homem verdadeiramente de Deus, a nação prospera. Então o que acontece, irmãos? Jefté começou a atrair as trevas, irmãos, a luz. Tem gente que tem trevas, irmãos. Quando ela vê a luz, ela dissipa na hora. E tem trevas, irmãos, que ela quer escapar da luz, porque ela quer continuar sendo trevas. E Jefté começou a atrair, irmãos, porque ele tinha o espírito de liderança, devia ser sábio, ele sabia manejar, sabia colocar pessoas no lugar certo. Por certo, ele começou a construir riqueza. Eram famosos mercenários. Veja aqui que ele não se juntou com uma nação, mas os povos foram até eles. Então a gente calcula aqui que tinha sido um exército de mercenário. Que às vezes um rei, irmãos, acontecia isso mesmo na época da Bíblia. Os egípcios, os sírios, às vezes contratavam outro país, irmãos, para atacar o outro país. Se juntavam, faziam aliança. Então aqui nós entendemos que era um exército de mercenário. Homens levianos que se juntaram com ele. Então, irmãos, possivelmente a fama de Jefté subiu. Subiu muito. Por quê, irmãos? Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, de uma igreja, de um povo, nada vai parar o plano de Deus. E Deus tem um plano na vida de todos, irmãos, que é um plano de salvação. Muitos vão se achegar a Cristo, mas muitos não. Muitas trevas, quando verem a luz, se dissiparão, mas muitos se afastarão, porque querem continuar vivendo nas trevas. Então, irmãos, aconteceu, lembra que Israel estava rodeado? E quando Israel, irmãos, servia a Deus, vocês podem ver o livro de Juízes, quando eles se arrependiam, o Senhor levantava um juiz e livrava eles das mãos dos inimigos. Só nessa época aqui, Israel foi, irmãos, dominado por todos os inimigos que estavam ao redor deles. Enquanto eles estavam em idolatria. O Senhor levantava um juiz, ia lá e livrava eles. O juiz morria, eles voltavam de novo a cometer coisa errada. Arrependia, o Senhor levantava outro juiz. E assim foi. E com Jefté, no tempo de Jefté não foi diferente. Só que no tempo de Jefté, irmãos, não se destacou um juiz. Então ficou ali o concílio de anciões. E presta atenção. Presta atenção no que aconteceu. Então lembra lá que Jefté ficou lá com seus mercenários. Lá na terra de Tob. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon. Quem que eram os filhos de Amon?
Os amonitas. Aquele povo que lutou com Israel lá desde quando Israel queria passar no meio da terra, eles não deixou. E era um povo que oprimia Israel. Os descendentes de Amon, os amonitas. Os amonitas falaram, vamos invadir Israel. Vamos invadir. Vamos lá invadir. Então, passado algum tempo, os filhos de Amon vieram contra Israel. Quando pelejavam, irmãos, Israel viu que não tinha exército, não tinha condição. Porque o exército e a condição de Israel era Deus. E quando Israel estava perdendo as guerras, irmãos, significava que Deus tinha se afastado deles por algum motivo. Então, quando pelejavam e eles viram que os de Gileade estavam vencendo, aonde que eles foram atrás? Do exército mercenário. Eles foram lá para contratar Jefté, para lutar a guerra por eles. Porque, por certo, a fama de Jefté já estava grande. E como eram pequenas comunidades em volta, ele já teria feito esse serviço para outros reinos. Isso tudo, irmão, é licença poética, tá? Só para nós entender o contexto da Bíblia. Então, o que aconteceu? Eles foram lá, irmãos, eles foram lá para contratar Jefté. É isso que eles foram lá. Olha, Jefté, e disseram a Jefté, versículo 6, vem e ser o nosso chefe, para que combatamos com os filhos de Amon. Foram lá, irmãos, contratar Jefté. Foram lá se humilhar para Jefté. O homem que estava dentro de Israel e foi expulso. Foi expulso pelos seus irmãos. Aí nós vamos entrar na charada dessa palavra aqui. E disse Jefté, versículo 6. Não, versículo 7. Porém, Jefté disse aos anciões, versículo 7. Porventura, não me expulsasses da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando está em aperto? Quem que expulsou Jefté da casa do pai dele? Supostamente foi os seus irmãos. Mas Jefté levou isso aos juízes, aos anciões. Levou o caso. Ele não fez contenda contra os seus irmãos, mas ele levou o caso. Porque aqui quem foi buscar Jefté, salvo engano, aqui não está descrito que os anciões eram os irmãos de Jefté. Quando eles foram buscar Jefté, irmãos, o que aconteceu? Jefté falou, mas quando eu fui procurar vocês para interceder na minha causa, vocês não me ajudaram. Então, isso que ele quis dizer, porventura não me aborrecesses a mim, e também não me expulsasses, ou seja, vocês não foram coniventes com os meus irmãos que eles me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora que vocês vêm até mim? Quando vocês estão apertados? Irmão, Jefté não ia ajudar eles, não. Porque esse é o homem, irmãos. Esse é o nosso sentimento natural. E Jefté era um homem correto, ele podia se vingar, irmãos. Ele podia pegar o seu exército de mercenário e, em vez dos amonitas, ele podia entrar lá e lutar contra Israel e tomar até a força. Veja, irmãos, a diferença de um homem de Deus, de quem não teme a Deus. Então Jefté falou, agora vocês vêm atrás de mim? Quando eu procurei vocês, parecido com a história de alguém, né, Michele? Quando eu procurei vocês para vocês virem me ajudar, o que vocês fizeram? Não parece com uma história de alguém que está acontecendo? Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Temos que prestar atenção. Temos que conhecer o povo que está no nosso meio. Porque se é um homem de Deus e nós descartarmos, irmãos, o Senhor vai entregar eles na mão desse homem. Os amigos de Jó, irmãos, condenaram Jó. Quando o Senhor colocou a mão nos amigos de Jó e os amigos de Jó foram orar, Senhor, o que nós fizemos? O Senhor falou, vai lá porque Jó vai orar por vocês. E Jó orando pelos seus irmãos amigos que o acusaram, o Senhor livrou os amigos e livrou a prova de Jó. Mas o Senhor levou os amigos de Jó, que condenaram Jó, a pedir a intercessão de Jó. Porque foi assim que Deus estabeleceu. E Deus sempre vai fazer isso, irmão. Se você injustiçou alguém, se você acusou alguém falsamente, o pagamento disso, o Senhor vai te entregar na mão dessa pessoa. Se esse for um homem de Deus, não tem escapatória. Não tem escapatória. Para que o Senhor entregou os irmãos
para José na mão dele? Irmão, eu estou falando que é Bíblia para vocês. Para quem que o Senhor entregou na mão de José quando vieram pedir pão? Trigo. Quem foi? Quem que foi lá pedir ajuda para José? Que vendeu José e depois foi pedir ajuda para ele? Quem foi? Os próprios irmãos. É assim que o Senhor trabalha. Os humilhados serão exaltados. Essa é a lei da semeadura que está em todas as Escrituras. É assim que funciona. Os romanos, irmãos, eram poderosos. Era a nação dominante. Mas quando tinha um centurião ou algum grande que precisava de um milagre em que os deuses de barro do panteão romano não adiantavam, eles iam buscar quem? Pedro, Paulo. Nesse momento, o maior se dobra ao menor. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Nações se dobraram ao homem de Deus. Reinos se dobraram ao homem de Deus. O Senhor entregou um reino na mão de Daniel. O Senhor entregou um reino na mão, irmãos. Um reino não, o Senhor entregou 4. Porque Daniel foi conselheiro de 4 reinos diferentes. O Senhor entregou um reino na mão, irmãos, de José. O Senhor entregou um reino e o destino de um povo na mão de Moisés. Que nem o Deus daquele povo, que era o faraó, conseguiu impedir, irmãos, a libertação do povo de Deus da mão de Moisés. Faraó, irmãos, querendo se considerar Deus, e ele era Deus, segundo o folclore e a cultura dos egípcios. Teve poder de abrir o Mar Vermelho. Teve poder de fazer descer, irmãos, o maná do céu, ou as codornizes, ou interceder pelo povo para o Senhor não destruir tudo, ali na beira do monte, quando voltava com as tábuas e o povo estava idolatrando. Irmão, você não tem ideia. Você que está me ouvindo hoje por esta palavra, você que está sendo oprimida, aguenta a humilhação. Porque, irmãos, veja aqui, irmãos, presta atenção, vamos voltar do começo de novo da palavra. Então Jefté, o gileadita, homem valente, porém. Na nossa vida sempre vai ter um porém, irmãos. E esse porém vem de Deus. Porém, era filho de uma prostituta. Por quê, irmãos? Para que nós não se exaltemos, para que nós não se sentimos Deus, Deus põe um porém na nossa vida. O próprio Salomão, que nós citou, as crianças citou aqui. Quando ele estava grandão, inchado, ninguém era mais conhecido na terra naquele tempo que Salomão. Reis e rainhas iam de longe para ver. Mas quando ele começou, irmãos, a achar que era ele, quando ele desagradou a Deus, Deus pôs um porém. Deus suscitou inimigos para Salomão. Lembra que o Senhor prometeu para ele que dava os inimigos na mão dele? E deu, enquanto ele foi fiel, enquanto ele cumpriu a sua parte. Mas quando ele deixou Deus de lado e começou a andar pelos seus estudos e começou a andar pela sua sabedoria, Deus suscitou inimigos. E falou para ele assim, olha Salomão, eu não vou dividir o reino da tua mão por causa de teu pai, pelo amor que tenho pelo teu pai. Mas quando os seus dias na terra se acabarem, dividirei o seu reino. Por que o Senhor permite a divisão, irmãos? Para que o homem não se exalte. Para que não tenha uma igreja verdadeira. Por isso que tem esse monte de denominação. E muitas delas, irmãos, o Senhor está presente. Nós temos que entender as coisas, nós temos que entender os poréns da nossa vida, os percalços da nossa vida. Ai, eu queria um esposo melhor, eu queria um esposo mais compreensível. A outra, eu queria um esposo mais bonito. A outra, eu queria um esposo mais másculo. A outra, eu queria um esposo mais bruto. Sempre tem um porém, irmãos. Nós nunca vamos estar 100% satisfeitos. Porque o porém de Deus está na nossa vida. O homem pode ser sábio, pode conquistar o mundo, pode ser um homem de Deus. Mas tem um porém. Nessa terra aqui, é tudo provisório. Faz o melhor aqui para você conquistar. Não mais o porém,
mas a eternidade. Na eternidade não vai mais haver porém. Paulo fala, hoje eu vejo como um espelho embaçado. Conheço o que Deus quer revelar. Porém, lá no alto, quando acabar esta vida passageira, então eu verei face a face e conhecerei como dele sou conhecido. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Aprenda a conviver com o seu porém. Então, irmão, Jefté falou, não, vocês me expulsaram. Quando eu fui atrás de vocês, vocês concordou com os meus irmãos. Vocês me expulsaram. Foi duro para mim. Olha, irmãos, eu vou entrar dentro de Jefté agora. Vamos deixar o Espírito Santo entrar dentro do texto. Pensa que é fácil, irmão, ser rejeitado? Principalmente quando você não tem culpa. Jefté tinha culpa de ser filho de uma prostituta. É duro, irmãos, tem que começar do zero. Ele gostava de seus irmãos, gostava, irmãos, de Israel. Foi criado ali, era o seu lar, o seu costume, o seu Deus ali. E de repente, irmãos, ele tem que ir para um outro lugar. E se reúne com homens que não temem a Deus, que não conhecem a Deus. Homens criminosos. Irmão, Jefté não parece muito com Jesus nessa parte? Jesus também veio no meio de criminosos. Publicanos eram considerados criminosos, ladrões, prostitutas. Os discípulos, irmãos, não tinham entendimento. Eram homens rudes. Violentos até. Pedro, né? Puxa a espada. Tiago e João, porque não foram recebidos na cidade, já pediu para Jesus mandar descer fogo do céu e acabar com tudo. Foram apelidados de filhos do trovão. Essa é a nossa, irmãos. Essa é a nossa personalidade, a nossa herança da grande prostituta. Eva, não que Eva traiu Adão. Né? Eva e Adão prostituíram a terra. Deus falou para Adão, por causa de ti a terra será maldita. Ou seja, a semente do pecado está em toda a terra. Está no nosso meio também. Está. Muitas das vezes, irmãos, nós batizamos, mas a semente do pecado está na nossa carne. Nós só vamos livrar dela quando a carne tombar. Então é aquela guerra constante. O nosso novo conhecimento em Cristo, por isso que Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas acabo procedendo o mal. Mas a nossa natureza pecaminosa, que foi dada pela grande prostituta, ou seja, a mulher que ouviu outras vozes, senão a do esposo. A igreja corrompida. O povo corrompido. A idolatria, irmãos, nada mais é que uma prostituição contra Deus. Então, irmãos, Jefté falou, não... Agora que vocês estão perdendo a luta, que vocês vão ser exterminados, vocês vêm atrás de mim? Vocês não me chutaram? Que nem um cachorro? Eu tive que vir aqui, passei por isso, sofri, né? Comi o pão que o outro amassou. Tive que morar debaixo da ponte. É uma analogia, tá, irmão? Debaixo da ponte. Jefté falou, não quero saber de vocês, não. Essa história tá bem parecida com de alguém que eu conheço. Quero saber de vocês, não. Quero não. Irmão, não adianta você recalcitar contra os agrilhões. Se você foi injusto, se a denominação foi injusta com alguém, o Senhor vai dar ela na mão desse homem. O Senhor deu uma nação na mão de Jefté. Jefté falou, tá bom, já que vocês estão querendo me convencer. Então Jefté aqui, vamos lá para o versículo 9. 8. Respondeu os anciões, eles não tinham o que falar, né, irmão? Ou eles se dobravam a Jefté, ou eles iam ser exterminados. Onde apertou a água, não tinha opção, irmão. Eles não queriam estar lá. Eles queriam estar eles, irmão, julgando o povo. Então vem aqui no 8. Responderam os anciões de Gileade a Jefté. Por isso mesmo nós viemos até a ti, tornamos a ti. Por isso que nós veio aqui. Vem então conosco e combate contra os filhos de Amon e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Ele quis dizer assim, você é o chefe agora, pede o que você quiser. Qual é o teu preço? Então Jefté, versículo 9, perguntou aos anciões de Gileade. Bom, se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, eu vos serei como cabeça. Falou, tá bom, eu até vou.
Mas depois que eu ganhar a guerra, eu vou ser o juiz de Israel. Foi isso que ele falou. Irmãos, e tem hora que nós temos que nos impor. Pensa grande não, irmão. Você é filho de Deus, filha de Deus. Tem hora que você tem que se impor, irmão. Não é ficar só parado, ai, Senhor, aquele crente mimado, chorando por canto. Não, irmão. Você é filho e filha de Deus. Rei e sacerdote. Tem hora que você tem que se impor. Não é na violência, não. A imposição espiritual. Falar, espírito, até aqui você foi na vida do meu filho. Ah, mas irmão Tiago, eu não tenho esse poder, porque eu sou uma pecadora. O Senhor vai te outorgar por esta palavra. Se você é sincero, o Senhor te outorga por esta palavra. Poder sobre os espíritos que te rodeiam. Poder sobre os espíritos que querem destruir a sua família. Em nome de Jesus Cristo, entra na casa que precisa agora. Chega! Tem irmãos. O Senhor deu autoridade ao homem e à mulher de Deus sobre todos os espíritos. Pisa na cabeça da serpente. Até aqui foi. Jefité, irmãos? Falou, então tá bom, a minha condição é essa, eu vou. E depois que eu vencer os amonitas, eu que vou ser aqui o que manda. Eu vou ser que manda aqui, eu vou ser o juiz. Irmão, eles não tinham opção. Eles caíram na mão de Jefté, irmão. Bem-aventurado é o homem de Deus, irmão, que ele não cai na mão de ninguém. Ele cai na mão de Deus. Davi errou e foi humilde. Ele não caiu na mão do povo. Ele caiu na mão de Deus. E Deus tem misericórdia. O povo não tem. Às vezes você pensa assim, não, eu vou me vingar daquele ali. Irmãos, os planos que Deus tem na tua vida é muito maior do que aquele povinho que você estava. Os planos que Deus tem na tua vida, irmão, é muito maior do que o que você está pensando. Os planos que Deus tem na tua vida, irmãos, na vida de muitos de nós, se nós deixarmos Ele, irmãos, prosseguir com o plano, é muito maior do que nós pensamos. Nós estávamos, irmãos, a Michelle está aqui, ela testemunha, num culto. Tinha 4 ou 5 irmãos naquele culto. Lembra, Michelle? E o senhor falou naquele culto, lembra do Anderson que estava lá? Eu vou falar, irmão, vou falar o nome. Tinha 3. O senhor falou, tem gente que está aqui que ele vai viajar o mundo, ele vai conhecer, ele vai entrar em palácios. Mas quando você estiver nessa posição, lembra do Senhor. Amém. Cumpriu ou não cumpriu? Tinha 3 lá. O Senhor cumpriu. 3. É fácil você pregar para 400 e jogar a profecia ao vento. Quero ver você numa igreja de 3 pregar e cumprir. E não foi a primeira, nem é muitas, irmão. É muitas. O que Deus fala, irmãos, o que vem de Deus, a palavra de Deus não volta para ele sem vazia, sem o cumprimento, sem o resultado. Jesus, irmãos, também. No meio de pecadores, no meio de homens, irmãos, levianos que éramos nós. Ele construiu o seu reinado. E bateu na porta do inferno, arrancou os portões do inferno na vida daqueles que estavam com ele. Arrancou, irmãos. Quando o inferno percebeu, já tinha acontecido. Quando Satanás pensou que Jesus tinha perdido, irmão, o adversário não consegue entender os planos de Deus. O Senhor esconde dele. Vamos lá, vamos citar textos bíblicos, porque eu gosto de citar textos bíblicos em cima de falas que eu falo aqui. Tava lá, irmãos, o rei assírio querendo pegar o povo de Israel. Ele falava os planos, falava, vamos cercar o povo aqui. No outro dia o povo de Israel desviava para o outro lado. Rapaz, ele começou a ficar bravo. Quem de nós aqui que é o espião? Vou matar! Porque o homem é limitado, irmãos. Veja a potência e a força de um homem de Deus. Levantou um menininho lá no meio que era dos que tinha sido levado cativo e falou, não, no meio lá de Israel tem um profeta, chama Eliseu. Tudo que você planeja aqui, Deus mostra para ele lá. E ele fala para o rei de Israel, ele se desvia. Busca esse homem de Deus que eu quero ele aqui. O rei, irmãos, de uma nação muito mais poderosa que Israel.
Eles foram e cercaram onde que estava Eliseu. Cercou o exército. Sai lá o menino. Acho que era Gileade também. Sai lá o menino lá, não sei. Acordou assim, aquela acordada. Foi lá fritar o seu ovo lá na fogueira. Quando ele abriu, assim, que ele olhou pra tenda, que ele viu, tinha um exército cercado dele. O exército estava em volta deles, irmão. O exército inimigo, não era o exército amigo. Ele correu pra dentro da tenda, irmão. Imagina o susto que esse menino tomou. Ele correu de volta pra tenda, Eliseu estava lá tranquilo, meditando nas coisas de Deus, porque o homem de Deus não se abala com nada. Liseu, pelo amor de Deus, Liseu, aqui tem um exército dos filhos, vão matar nós, Liseu. Eliseu olhou pra ele e falou, rapaz, Senhor, abre os olhos desse menino. Irmão, o Senhor abriu os olhos do menino. Quando ele olhou para o exército dos assírios, tinha um exército de anjos rodeado em volta. Mais são, irmãos, os que estão por nós do que são contra nós. O Senhor fez uma cegueira no exército sírio. Eliseu levou eles dentro de Samaria, capital de Israel. Quando o rei de Israel viu, irmão, ele estava desarmado, cego. Ia matar eles, o Senhor falou para Eliseu. Falar para o rei que eles não vão tocar em nenhum deles. O que eles pegar na espada, eles podem matar. Mas esse daqui eu trouxe na mesa dele. Põe pão na mesa dele. Dá comida e alimento. Irmão, alimenta o teu inimigo. Davi pediu, irmãos. Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Façam com que eles vejam a honra. Irmão, até o teu inimigo vai começar a voltar para ti. E ele vai confessar. Verdadeiramente esse é um homem de Deus. O exército da Síria nunca mais invadiu Israel até os dias atuais. Porque souberam, confessaram que tinha um homem de Deus. Irmão, teve um outro rei. Eu não lembro se desse daí era da Síria ou da Síria. Tem dois países, tem a Síria e a Síria. Eu acho que esse aqui era da Síria, do rei lá. O rei que também acho que foi no tempo de Eliseu, se eu não estou enganado. Um rei do homem que dominava o mundo naquele tempo. Ele mandou lá buscar Israel. E falou lá que não tinha quem vai me livrar da minha mão, do meu exército. Eu esqueci o nome do rei, eu sempre lembro dele. O Senhor mandou um anjo só. Matou 180 e poucos mil homens. Um anjo, irmão. Destruiu um exército inteiro. Um. O Senhor faz essa pergunta. Você vai se abalar porque alguém falou alguma coisa na igreja que você não gostou? Ou você vai ser igual o Jefté? Você vai se abalar com o que as pessoas falam? Os irmãos, tendencialmente têm tendência de expulsar o outro. É só você pegar a Bíblia toda, desde o princípio. Quem foi que cometeu o primeiro assassinato? Um irmão matou o outro. Quem foi que vendeu José para o Egito? Os seus irmãos. Quem foi que Jacó teve que fugir da presença? O seu irmão. E se nós for citar, né, vai citar tudo. A Bíblia inteira. É normal, irmão. Mas você vai esmorecer por causa disso? Ou você vai fazer como Gileade? Não me quiseram aqui? Eu prego ali. Não me quiseram aqui? Eu faço ali. Irmãos, os que te jogaram para fora comerão na tua mão se você tiver a persistência de Jefté. É a prova que Deus está te dando. Eu falo sem medo de errar o que eu estou falando para vocês, porque Deus está cumprindo na minha vida isso. Não se esmoreça por injustiça. Você pode sair de uma igreja, mas nunca saia de Cristo Jesus. Te pediram de pregar na praça, prega na outra. Te pediram de pregar numa cidade, o que a palavra fala? Bata o pó do teu pé naquela cidade. Não volta mais, prega em outra. Porque no último dia, terei mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Fecharam a porta para você de um lado, prega do outro. Fecharam a porta para você, prega no YouTube. Prega na rede social, anuncia Cristo. Porque o Senhor já te deu uma missão, Ele já te fez rei e sacerdote. Sacerdote, irmãos, porque as coisas dele, a confiança de Deus está depositada em ti. Rei, porque se você vencer o mundo em Cristo, você vai reinar junto com Cristo. Então, irmãos, o Jefté falou, tá bom. Vocês querem mesmo?
Não tinha outra opção, né, irmão? Eles estavam totalmente entregues a Jefté. Tá bom, mas eu sou o que vou reinar sobre vocês. Aí no 10, que é o último versículo que nós lemos 11 também, né? Respondeu os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. O que os anciãos falou? Tá feito o acordo. Deus é a nossa testemunha. E se nós voltar para trás, que o castigo dele venha sobre nós de novo. Se firmaram o acordo com Jefté. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Eu só li até aqui, irmãos, porque para não estender muito, que eu gosto de explicar versículo por versículo. Resumindo, irmãos, o Senhor entregou todo Israel na mão de Jefté. Não só o povinho que ele nasceu lá, não só a casa do seu pai. Todo o Israel o Senhor entregou nas mãos de Jefté. Ele levantou em discurso para todas as tribos ao mesmo tempo. Glória o nome santo do Senhor. Você está preso numa tribo? O Senhor fala dizer, faça como Jefté. E você não falará só para uma tribo. A palavra que eu colocarei na tua boca, ela transpassará denominações. Alimentará povos que eu tenho em todos os lugares. Essa é a promessa que Cristo tem na nossa vida, irmãos. Essa é a promessa. Só que nós ficamos, irmãos, choramingando. O Senhor da prova, em vez de nós aprender com a prova, nós esmorece. Você quer mesmo receber a vitória de Deus? Lê depois Jefté. E ele foi imprudente. Porque quando ele estava em batalha, irmãos, você pode ler um capítulo depois. Quando ele estava em batalha, o Senhor já tinha dado os amonitas na mão dele. Ele se empolgou e fez uma promessa para Deus que ele não devia fazer. Ele falou, Senhor, tu agora dando os amonitas na minha mão, o primeiro que sair ao meu encontro quando eu voltar da guerra, eu vou te oferecer em holocausto. Irmão, Deus nunca pediu sacrifício para ninguém. Deus pediu algum sacrifício para você? O nosso Deus, ele não pede sacrifício. Ele pede obediência. Ele que sacrifica por nós. Adivinha o que aconteceu, irmãos? Está fora do que eu li aqui, mas só para vocês entenderem um pouco a história de Jefté, porque eu acho que vocês quase nunca é pregado isso nas igrejas. Tem gente que nem conhecia Jefté. E olha que ele é importante, hein? Adivinha quem saiu para ele quando ele estava voltando de guerra? A primeira pessoa que saiu para dar um abraço nele. A filhinha dele. O que ele prometeu que ia fazer? Aqui nós temos uma discordância teológica. Alguns teólogos falam que ele realmente sacrificou, porque ele estava envolvido com... Né? Lembra que as tribos que estavam em volta de Israel eram pagãs e já tinham colocado a sua religião em Israel, por isso que o Senhor levantou Jefté. Outros falam que eu acredito porque está na Bíblia, que está mais escrito, inclusive nessa minha tradução aqui está claramente, que ele ofereceu ela nunca mais, ela ficou uma freira, uma virgem. Então, que ela nunca ia se deitar com o homem. Foi esse o sacrifício. Mas, porque Deus nunca aceitou o sacrifício humano, irmãos. E Deus, ele é imutável. Se ele não aceitou o de Isaac, ele não ia aceitar da filha de Jefté. Vocês estão entendendo? Então aqui, irmãos, essa é a leitura bíblica que nós lemos hoje. Eu expliquei para vocês versículos por versículos. Eu acho que deu bem para entender, não é verdade? Deu bem para entender. E qual que é as lições que nós vamos tirar nisso aqui, irmãos? Tem algumas lições que nós podemos tirar. Além dessas que eu já dei. Né? Deus, irmãos, ele quer te usar, irmãos. Em qualquer situação. Mas você tem que superar os poréns, os traumas. Os traumas da tua vida. Os traumas que Deus deu para nós, irmãos, é para nos fortalecer. Não é para nós ficar lembrando deles e eles nos esmorecer. Supere os seus traumas. Jesus superou o trauma da cruz, irmãos. Por amor à nossa alma. Supere os traumas. Tome a tua cruz. Tome o teu porém e siga Cristo. Rejeição, irmãos. Não tenha medo de ser rejeitado. Porque o homem de Deus, ele vai ser rejeitado de começo. Por quê? Porque a luz veio aos homens e os homens não entenderam. Não é verdade? Jesus foi rejeitado, irmãos. Muitas das vezes não vão te entender.
vão te rejeitar, vão te taxar como louco. Não tenha medo. Não tenha medo de estar sozinho, irmãos. Porque você nunca estará sozinho se você estiver com Cristo. Deus tem um chamado para você, mas você vai ter que superar a rejeição. Lá para frente, o Senhor vai te dar a vitória, como o Senhor fez com Jefté. Ele não foi rejeitado? Terceiro, irmãos, que nós podemos aqui mais ou menos entender aqui. Nunca subestime as qualidades de ninguém. Viu, irmão? Nunca despreze ninguém. Pode ser que esse aí seja o seu futuro patrão. Tá? Porque Jefté foi, entre aspas, o patrão dos seus irmãos que os expulsaram. E tudo que Jefté perdeu da herança, ele ganhou depois. Um homem que controlava, era o número 1 de Israel. Então, irmãos, nunca ignore a qualidade de alguém, nunca critique alguém, nunca aponte de alguém que pode ser que esse se torne seu chefe. Não se vitimize. Outra coisa que nós podemos aprender aqui. Jefté não se vitimizou. Ele andou, teve força, esforçou, falou, não me quer aqui? Tá bom, eu vou para lá. Saiba e conheça as qualidades que Deus colocou dentro de você. Se capacite, se fortaleça e se te fechar uma porta aqui, vai para outro canto. Tava lá, irmãos. Abraão e Ló. Deus tinha mandado Abraão, não mandou Ló. Né? Tanto, irmãos, nossa, olha o que o Senhor está dando aqui agora. Tanto que esses amonitas aqui, irmãos, sabe quem são esses amonitas aqui? Sabe quem são? Descendente da filha de Ló que teve aquele coito com ele. Lembra que a mulher de Ló virou sal? E aí eles se esconderam numa caverna? E a filha de Ló pensou que Deus tinha destruído o mundo e teve relação com seu pai? Esses são os amonitas. Os descendentes de Ló. Veja como um problema, ele se arrasta por gerações. De Ló até os amonitas. Foi tempo, hein? Ó, passou gerações, hein? Mas o problema não passou. Irmão, olha o que Deus deu aqui agora. Os amonitas são descendentes das filhas de Ló. Que teve com Ló, filho de Ló. Olha como que Abraão, irmão, trouxe além da benção. Mas ele, por amar muito Ló, ele trouxe Ló. Irmão, o que o Senhor tem com você é com você. Não é com Ló. O Senhor te tirou de um lugar. Eu tinha isso, irmão. Eu queria que todo mundo que eu gostava estivesse perto de mim. E eu quero até hoje. Mas o plano que Deus tem na minha vida não é o que eu tenho na vida deles. Vão entrar e sair pessoas da tua vida. Aqui é transitório, irmãos. Lá no céu, sim, vão estar os vencedores. Infelizmente, é duro eu falar isso, mas é a realidade. Olha aí, ó, os descendentes de Ló aqui, das filhas de Ló com Ló, dando problema pro povo de Israel. Olha aí. O confronto de novo. Abraão mandou Ló escolher a terra para não ter confronto entre os pastores, para eles não se encrencar. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Problemas têm que serem resolvidos, irmãos. Tá entendendo? Então, outra coisa. Outra lição que o Senhor está dando aqui. Né, irmãos? Outra lição. Não é onde você nasce, irmãos. É outra lição que a gente toma desta palavra. Não é onde que você nasce. Ai, fulano nasceu de família rica, ele tem mais oportunidade. Claro, na terra sim. Não, mas os homens, no reino de Deus é diferente. Não é onde você nasce, não é o tanto de dinheiro que você tem. Mas quando o Senhor encontra um coração que ele pode trabalhar... Ah, meu irmão. Ele fez do filho da prostituta juiz de Israel. Querendo ou não querendo. Glória ao nome santo do Senhor. Vocês estão entendendo a mensagem da palavra? Receba, em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, a franqueza de ser homem e mulher de Deus. Todos os seus problemas estão nas mãos de Deus. Se você souber como você chegar a Ele, se você tiver firmeza, irmão, irmão, você não tem ideia das maravilhas que Deus pode fazer na tua vida. Outra coisa que nós podemos tirar de lição aqui, vamos encerrar logo essa palavra, que já tem mais de 1 hora. Olha, parece que o tempo não passa tão rápido, parece que eu comecei a palavra agora. Nem sempre os melhores vão estar do seu lado. Os melhores, supostamente, era o povo de Israel, era o povo de Deus. Mas Jefté não prosperou no meio do povo de Deus, ele prosperou no meio dos homens lá, os levianos. Nem sempre os melhores vão estar do seu lado, Michele. Saiba trabalhar com aquilo que Deus te deu, aonde Deus te colocou.
A excelência de Jefté modelou aqueles que andavam com ele. Jesus não escolheu mulheres perfeitas. Mulheres e homens, não, homens, né? Nem mulheres também, Maria. Depois fala que a Bíblia é racista. No tempo que a mulher não tinha voz, o Senhor escolheu discípula. Jesus é o grande revolucionário, irmãos. Há 2000 anos atrás, uma coisa inimaginável. Antes de Jesus, aqui no juízo mesmo, já tinha uma juíza chamada Débora. E Deus e o povo fala que a Bíblia é racista. Tempo que a mulher, irmão, não podia nem falar. Deus não vai, irmãos, escolher os melhores. Jesus não escolheu os melhores discípulos. Davi não era o melhor entre seus irmãos. José também possivelmente não era o melhor. Jacó não era melhor que seu irmão. Não era. Quem se destacava? Era Jacó? Era Esaú. Quem que caçador? Quem que era o cara? Era Esaú, irmão. Jacó estava fazendo sopinha. Ela nem trabalho de homem era esse. Meu irmão. Deus não vai escolher você porque você é o melhor, não. Porque você é o melhor teólogo. Não. Ele vai escolher um coração ao que ele pode modelar. Ele vai escolher o vaso que seja modelado na sua mão. Ele vai te encher com o Espírito Santo. E você superará todos os conhecimentos humanos. Todos, irmãos. Enquanto o médico precisa de um robô para operar, e a tecnologia avança, e tenta curar doenças degenerativas que não consegue, se o Senhor ousar mandar um servo de Deus e falar, enfermidade, em nome de Jesus Cristo, sai agora, tá salvo, tá liberto. Enquanto o homem precisa mandar um robozinho chamado rover lá no espaço, para tirar foto de um planeta, o Senhor construiu tudo o universo. Somente com a palavra. Outra coisa também. Não haja na força do seu braço. Não haja na força da sua inteligência. Jefté aceitou a expulsão. Ele foi até os anciãos. Não conseguindo, ele ficou quieto. Parecido com alguém que eu conheço também. Não precisa, irmão, de apadrinhamento. Né? Não no reino de Deus. Não precisa de apadrinhamento. Os que rejeitaram Jefté tiveram que ir atrás dele. Ele não precisou de apadrinhamento nenhum. A sua fama correu até Israel. As pessoas, irmãos, que fecham as portas para você, pode ser que o Senhor vai usar delas para abrir a porta das prisões que Deus os colocará. Fica tranquilo. É a palavra que te afirma isso. Depois, né, irmãos? Jefté foi precipitado, fez promessa que não precisava, ofereceu sacrifício que não precisava para Deus, Deus não pediu. O Senhor Jesus mesmo falou, eu não quero sacrifício de vocês, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês se compadeçam dos seus irmãos. Eu quero que vocês tenham amor por eles. Eu quero que... Depois Paulo falou, se você aborrecer o teu irmão, você é homicida. Então o Senhor não quer nenhum sacrifício, nenhuma promessa para você. Ele quer que você ama ele, que você honra ele, que você ama teu irmão, que você honra teu irmão, que te abraça teu irmão, que te ama teu irmão. Só isso. Só isso é a graça, irmão. Não precisa mais de mais nada. Você pode ser o maior teólogo do mundo. Se você não tiver isso, você vai pro inferno. Monte Tiago! É Jesus que falou, irmão, não é eu. Você quer que eu fale onde que Jesus falou isso? Ele falou assim, que nos últimos dias os homens chegarão nele e falaram, Senhor, mas lá na terra eu pregava de você, falava sobre ti. Aparta-te de mim que não te conheço. Nunca te conheci. O mesmo Jesus, irmãos, que tem misericórdia de prostitutas e de publicanos e de criminosos, condena religiosos. Medita. E para nós encerrar, irmão, o que Deus não pediu para você fazer, não faça. Não faça. Deus pediu teu filho, tua filha em sacrifício? Deus pediu lá para Jefté? Não pediu. Não precisa, irmão. Deus não pediu para fazer. Onde a Bíblia se calar, aonde Deus se calar na parte das suas instruções, se cale. Deus não precisa de ajuda. Sara ajudou, quis ajudar Deus, viu? Até hoje nós estamos em encrenca. Por causa dos descendentes lá de Ismael. Não é verdade? Ou estou falando alguma mentira? Lembra aí da filha de Ló? Aí os amonitas dando problema aqui, ó. pro Jefté e para Israel. Tome cuidado, irmãos. As nossas ações muitas das vezes transpassam gerações. Uma decisão errada, irmãos, ela permanece por muito tempo. Porque tudo que você plantar
certamente colherás. Esta é a palavra que o Senhor dá para nós nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Glória.